turminha, tudo bem? Aqui é a Renata, eu sou pesquisadora, uma cientista e eu sou bióloga. Vocês sabem o que é um biólogo? Biólogos são as pessoas que gostam de estudar a vida em qualquer uma das suas formas, seja animais, vegetais ou micro-organismos, que são seres que a gente não consegue enxergar a olho nu. E hoje eu vim falar para vocês algumas respostas que vocês perguntaram para nós sobre o corpo humano. E a gente vai começar falando do sistema digestório. Vocês sabem o que é o sistema digestório? O sistema digestório é o que está envolvendo toda a nossa alimentação. Ele começa na boca e termina lá no bumbum, por onde sai o cocô. E vocês fizeram uma pergunta muito importante: da onde vem o cocô? E eu vou responder para vocês. Para a gente entender da onde vem o cocô, é importante a gente entender todo o trajeto do alimento no trato gastrointestinal. E para isso eu vou usar um livro para ilustrar. O nosso livro chama Descubra o Corpo Humano. Dentro do nosso corpo, a gente é formado por várias estruturas que a gente chama órgãos. Quando a gente se alimenta, a gente mastiga o alimento, não mastiga? Para a direita e para a esquerda, e faz movimentos com a boca. Isso é muito importante, porque a gente vai pegando o alimento e diminuindo o tamanho dele. A língua é fundamental para mexer o alimento na boca, e os dentes também fazem isso. Por isso que é muito importante escovar os dentes, para não estragar essa máquina maravilhosa que são os dentes, que fazem a mastigação. Então a gente pega uma maçã grande, põe na boca e transforma essa maçã em quê? Em pedacinhos muito pequenos. E o que a gente faz depois? A gente engole. Quando a gente engole, o alimento passa por um tubo comprido que a gente chama de esôfago e vai chegar no estômago. O estômago é o lugar onde o alimento vai ser misturado, igual panela de pipoca, vocês já viram? Ele fica misturando junto com algumas substâncias que chamam enzimas. Nessa hora, lá no estômago, que é um órgão muito importante do nosso corpo, está dentro da barriga, que vocês me perguntaram o que tinha na barriga, lá o alimento ele vai ser misturado, vira uma pasta e de lá ele passa para o intestino delgado, que também fica na barriga. E o que acontece? Lá no intestino, tudo que é bom, saudável do alimento vai para o nosso corpo, vai ser absorvido. Para isso, o intestino também faz movimento e também tem substâncias como enzimas. Mas tem uma coisa muito legal no intestino: as bactérias do bem, que a gente chama de microbiota. São muitas bactérias que ajudam o alimento a ajuda o nosso corpo a pegar essas substâncias que são boas e colocar para o nosso corpo. Aí do intestino, esse alimento vai andando até chegar no intestino grosso. O que é esse intestino grosso? O intestino grosso é aonde a gente começa a puxar a água que veio do alimento, que veio do suco, que veio da água que a gente bebe todo dia na escola, em casa. A gente começa a puxar essa água de volta para o corpo, porque o nosso corpo precisa de muita água. E sabe por quê? Porque o nosso corpo também é formado de água. Vocês me perguntaram isso. O nosso corpo, ele é todo formado de água, muita água, porque a gente precisa para sobreviver. Então lá no intestino grosso, a gente puxa essa água que veio da nossa alimentação e vai formando então o cocô. É lá no intestino grosso que a gente começa a formar o cocô, que são as partes do alimento que não servem para nós.
a gente já pega tudo que é positivo, que é legal para o nosso corpo, lá no intestino delgado. E no intestino grosso a gente começa a puxar mais água e então começam a ficar as coisas que não servem pra gente, para formar o cocô. Aí o cocô, conforme vai passando pelo intestino grosso, ele vai ficando mais durinho e vai sair por um buraquinho que chama ânus, que é justamente que fica no bumbum, é aonde sai o cocô. Então, quando vocês não bebem muita água, o que acontece com o cocô? Sai o cocô bolinha, que é aquele cocô bem durinho. Por quê? Porque faltou água e uma alimentação saudável. Por isso a gente precisa comer bastante fruta, verdura, legume e muita água, para o cocô sair um cocô bom e fácil de ser eliminado. E quando vocês enchem a cara de porcaria, como é que sai o cocô? Sai aquele cocô mole, porque você comeu muito açúcar. O açúcar faz o cocô ficar mole, não absorve a água. E aí você faz aquele cocô molinho e muitas vezes faz o quê? Dói o bumbum porque assa o bumbum. Ele vem numa temperatura e num pH, que a gente fala, né? Numa acidez, que vai machucar o bumbum. Por isso é importante a gente se alimentar corretamente, porque aí todo o nosso corpo vai se alimentar de coisas boas e produzir um cocô legal. E o que sai no cocô? Também sai bactéria do mal, que a gente fala. Então, quando a gente vai ao banheiro limpar o bumbum do cocô, a gente tem que lavar muito bem as mãos para tirar essas bactérias do mal. Porque a gente pode pegar essas bactérias e pôr na boca, de novo. E aí a gente vai o quê? Ter uma dor de barriga, vai passar mal e dar dor de barriga, porque a gente coloca a bactéria do mal onde não tinha que entrar. Por isso é muito importante para o sistema digestório, trato gastrointestinal, a gente comer comidas saudáveis, sempre com as mãos limpas, para evitar o quê? Dor de barriga, porque dentro da barriga a gente tem todo o nosso sistema digestório. A gente também tem o fígado dentro da barriga que ajuda na digestão. A gente tem outros órgãos importantes, tem o pâncreas. O pâncreas é um órgão que faz um hormônio chamado insulina. Insulina é muito importante para absorver os nossos açúcares que a gente come na nossa dieta. Você sabe que tem crianças que têm uma doença que chama diabetes? Porque o pâncreas não consegue fazer a insulina? Então isso tudo está dentro da nossa barriga. Toda vez que a gente tem dor de barriga, muitas vezes está associado o quê? A nossa alimentação com as mãozinhas sujas, que a gente colocou bactéria do mal dentro da barriga e aí deu a dor de barriga. Então assim a gente aprende, graças a muita pesquisa, o que acontece para fazer o cocô. A gente descobriu que tem bactérias do bem, a gente descobriu que a gente tem estômago, intestino delgado, intestino grosso, e isso é muito importante. E a gente conseguiu saber isso porque muitas pessoas estudaram, que são os cientistas. E hoje, dia 25 de outubro, é o dia C da ciência, que a gente está homenageando a ciência e mostrando a importância dela para a nossa humanidade. Muito obrigada e até a próxima!